Nasceu em Getúlio Vargas e reside na Serra Gaúcha. Com doutorado em Isso. educação, participou ativamente do planejamento e criação dos institutos federais, foi reitora da Universidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul durante 8 anos e, com a ajuda do presidente Lula, implantou 13 novos campi. Como deputada federal, pretende lutar na defesa da educação dos IFS e da inclusão. Nossa conterrânea Cláudia Schedeck, candidata a deputada federal. Tudo bom? Olá, Marcelo, tudo bem? Um prazer estar aqui. Na realidade, eu não sei se, nem sei se é um prazer, uma honra, um privilégio, porque assim, nascer em Getúlio Vargas e poder estar conversando, né, com o grupo MPF que atinge aí todo o Alto Uruguai, eu quero te dizer que assim é uma honra realmente, um privilégio muito grande. E é isso aí, na luta, né, e nessa nova missão agora. E revendo amigos, né? Isso é... Com certeza. Sabe que ontem nós estávamos aqui comentando aqui, e eu falei que tinha uma getuliense também que não está residindo aqui, mas que nós nos conhecíamos, né? E que iria dar entrevista. Aí o pessoal aqui disse, mas quem? Disse a Cláudia, filha da Selma, né? Então, Hum. para te ver como é que os mundos são pequenos, não é? Desculpa, Marcelo, sabe que há pouco tempo atrás eu tive em Getúlio, eu fui a Sertão, Erechim, Passo Fundo, e acabei passando em Getúlio, porque uma coisa que me honra muito é a casa do meu avô e do meu pai, que ainda estão ali, né? E a casa do meu avô está preservada. Então, assim, foi uma emoção muito grande para mim, porque eu me lembrei da minha infância, onde eu aprendi a ler, onde eu aprendi a escrever, na convivência com a minha avó. Minha avó era uma alfabetizadora, né? Lira Carminati. Meu avô defendeu muito a educação, então foi assim, foi um momento muito emocionante para mim. Desculpa. Mas é assim. Bom, foi candidata a prefeita e a vice de Garibaldi. O que te leva agora a ser candidata a deputada federal? Então, tu sabe que assim, Marcelo, a vida da gente, às vezes, ela leva a gente por caminhos que a gente nunca espera. Eu nunca esperei chegar a um cargo como o de reitora, também nunca esperei disputar um cargo majoritária, como prefeita, né? Mas acontece que, assim, ao longo desses 8 anos, de reitoria no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu mais achava difícil era chegar no Congresso Nacional e conversar com deputados explicando a realidade que a gente vivia aqui na ponta. Né? Então a gente chega lá e diz, é uma instituição multicamp, é uma instituição que tem orçamento, cada campus tem um orçamento, mas a gente precisa, tem demandas aqui, tem demandas lá. Às vezes a gente ficava 2 horas conversando com o deputado, e quando terminava, o deputado olhava para a gente e dizia assim, fazia uma pergunta, né, e dizia assim, daí eu olhava e dizia, tá, mas eu falei o tempo inteiro e o cara não entendeu. Sim. Então, além de que muitas vezes a fala da gente, quando a gente diz quais são as nossas demandas, eles realmente acham que a gente não precisa. Então, nessa caminhada, tenho 30 anos de magistério, né? Me aposentei em 2019, eu já tenho 22 anos de magistério em Bento Gonçalves. Uma das coisas assim que mais me impactou é isso, é que a educação é muito subrepresentada no Congresso, e as pessoas que estão lá muitas vezes não compreendem, elas podem se dizer da educação, elas podem falar que elas defendem a educação, mas viver a educação em todos os seus espaços, como diretora, como professora, como gestora, muito poucos conhecem. E aí eu disse, não, quer saber do seguinte, vamos encarar esse desafio. Engraçado, ontem eu estava ouvindo uma entrevista na TV Cultura e o cara dizia que é da Unicef, e o cara dizia assim, ó, o número de professores nesta eleição caiu. Então é muito importante, eles estão com uma campanha, vote na educação, que é muito importante que a gente tenha representantes da educação lá para se contrapor a muitos que estão lá hoje, né? Sim, sim. Qual o teu principal projeto, assumindo uma cadeira na Câmara Federal? Vai ser o teu principal projeto? Claro que vai ter vários, mas o principal deles. Eu acho que a primeira defesa dos institutos federais, né, da recomposição orçamentária, não só para os institutos federais, mas para as universidades federais, também para a educação, eu acho que é recuperar todo o processo de destruição
que se implantou no país. E quando eu falo destruição, eu falo de políticas públicas mesmo, né? É Sim. o orçamentário, mas é também a questão dos auxílios que garantiam que os nossos alunos pudessem estudar tanto na iniciativa privada quanto nas universidades federais. Eu conversava, Marcelo, com algumas instituições aí privadas, inclusive da região do Alto Uruguai, e o que eles me diziam? Olha, assim, ó, tudo bem, o FIES podia ter problemas, nós podíamos ter que recompor algumas coisas, o ProUni também, né? Mas não havia necessidade de destruição, quer dizer, porque hoje é uma destruição, tu não tem mais os recursos que tu tinha, e a iniciativa privada sofreu com isso. Da mesma forma, a educação pública, com a emenda constitucional 95 do teto de gastos, para tu ter uma ideia, o campus de Sertão, que é aí pertinho de vocês, né, que é Sim. um campus que faz parte do Instituto Federal, eu estive conversando com os gestores, eles hoje estão com um orçamento que é metade do que eles tinham em 2012, com um número quase o dobro do número de alunos. Então, e eles têm alojamento, eles têm alunos que moram lá, porque precisam, moram longe. Então, a primeira questão, eu acho que é essa, é a recomposição orçamentária, tanto para programas que atingem a iniciativa privada, quanto também a questão do orçamento público. A segunda questão, eu acho que é justamente trabalhar nessas políticas públicas que possam melhorar a qualidade da educação básica do país. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala em ensino médio, a gente sabe que o ensino médio hoje tem uma grave deficiência. É uma grave deficiência. Então, a gente precisa achar um projeto, precisa desenvolver propostas que melhorem isso. Uma das propostas que estão na pauta, estão sendo discutidas, por exemplo, poderia ser a federalização do ensino médio. Passar a responsabilidade do ensino médio para a iniciativa privada. Desculpe, para o setor público, Sim, né? setor. Quer dizer, passar para a União. E aí, claro, obviamente, tu melhora a questão orçamentária, tu melhora também a questão do atendimento pela internet, da questão de projetos que atendam enfim, a inovação, a tecnologia. Nós, por exemplo, nos institutos federais, temos o projeto do ensino médio integrado, que faz com que a educação profissional e o ensino médio andem juntas. E isso dá uma qualidade para o aluno que sai do Instituto Federal e vai para uma universidade enorme. Tem outras, né? Eu defendo muito a pauta também da acessibilidade. Eu tenho um marido com deficiência visual, então é muito importante. Eu sei das dificuldades que ele passa. Também sou muito afeita à causa animal, né? Não tenho projetos específicos para causa animal, mas defendo muito. Eu tenho 7 gatos em casa, então resgatados da rua. Então, assim, mas basicamente é isso. Assim, eu me proponho a ser a voz da educação e principalmente a voz dos institutos federais no Congresso Nacional. Bom, nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Estou de volta com Cláudia Schedeck, candidata a deputada federal pelo PT. Bom, tomou as vacinas da Covid? Às 4. Isso, Às 4. e sugere que a população faça o mesmo. É óbvio, né? Eu acho que a gente precisa melhorar a cobertura vacinal o quanto antes de todas as vacinas, né, Marcelo? Porque assim, eu sou de uma época que quando a gente saía do hospital, a gente saía vacinado, né, com uma série de vacinas e tal, e isso garante que a gente tenha uma melhor saúde ao longo da vida. Não tem por que a gente não tomar. Às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, mas tal vacina isso, tal vacina aquilo". Olha, escolhe uma, tem pelo menos uma delas, né, que tem como é um processo de tecnologia muito antigo. A Coronavac, por exemplo, é este, um processo que atinge todas as nossas outras vacinas. Então, escolhe uma vacina, faz, né, vê como é que se sente. Eu acho que é isso, tem que tomar vacina sim, porque a vacina salva vidas. Nós estávamos falando antes, no bloco anterior, sobre educação. O governo Bolsonaro, ele faz cortes, né, no orçamento da educação em todas as áreas. Prejudicou muito o andamento das faculdades e institutos federais ou não? Muito,
Muito, Marcelo, muito. Para tu ter uma ideia, assim, eu visitei 42 campos no estado do Rio Grande do Sul, justamente para conhecer a realidade. Nós temos instituições aí que não têm como garantir, por exemplo, a vigilância na instituição. E isso é sério, porque nesses tempos que a gente vive, todo mundo sabe que a violência ela é uma coisa que a gente convive cotidianamente, né? E as instituições precisam, elas têm equipamentos muitas vezes de ponta, equipamentos caros, que valem 200 mil, 300 mil. Se alguém invade uma instituição, rouba um equipamento desse, é um prejuízo que não há como recuperar. Não tem como pagar a limpeza, muitas vezes. Eu estive conversando com o pessoal da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, muito preocupados, porque eles têm um campus muito grande, e eles dizendo assim, nós estamos segurando para não demitir terceirizados, porque a gente sabe do impacto que isso tem na economia. Mas no momento que vem um corte orçamentário, a gente acaba tendo que cortar de algum lado e demitir as pessoas. Então, isso é ruim para a economia, porque numa cidade como Santo Augusto, por exemplo, onde nós temos um campus no Instituto Federal Farroupilha, que fomos nós que implantamos, foi o primeiro campus que eu inaugurei. Santo Augusto não tinha absolutamente nada, hoje é um polo regional de educação. Isso gera desenvolvimento para a cidade. No momento em que tu tem menos alunos, no momento em que tu gasta menos recursos, que tu não tem os recursos que tu utilizava antes, isso tem impacto na economia local. E Santo Augusto é uma cidade muito pequena, com poucos habitantes. Então, o impacto para as instituições públicas foi enorme, enorme. Como eu disse, assim, não é uma questão nem de reajuste pela inflação, não, é cortes orçamentários pela metade do valor que se tinha em 2012. Além de outras coisas, né? Teriam outras, por exemplo, algumas políticas públicas estão congeladas. Nós trabalhamos com pesquisa e extensão nas nossas instituições, então isso também tem um impacto grande. Trabalhamos com auxílio, quer dizer, alguns alunos que precisam de recurso para transporte, né? A gente vem tentando manter o mínimo possível, mas realmente está bastante complicado essa questão. Bom, se elegendo, você estará em Brasília. Teremos um escritório da senhora aqui no Rio Grande do Sul para atender a população gaúcha também? Claro, claro. Até se elegendo tem que pensar. Eu acho que, obviamente, seria importante ter vários locais, né? Vários locais de apoio. Um deles, com certeza, seria o Alto Uruguai, não só porque eu sou natural de Getúlio Vargas, que muito me orgulha, quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter nascido em Getúlio Vargas, a neta de um ferroviário e de uma alfabetizadora, né? Mas também porque nós temos campos ali na região, nós temos Sertão, nós temos Erechim, Passo Fundo tem o campus do Instituto Federal do IFSU. Então, eu acho que nós temos a obrigação de estarmos presentes nas comunidades para poder atender as demandas. Não só, eu acho que é importante isso, Marcelo, não só dos institutos federais, mas também as demandas locais, porque a gente sabe que as cidades, como é que eu vou dizer assim, elas têm demandas muitas vezes, e que às vezes um contato, colocar em contato uma instituição que a gente conheça ou que tenha uma boa relação com a comunidade, potencializa, né? Por exemplo, nós temos aí cidades que precisam de um olhar. Constantina, né, que está aí nesse entorno de 100 quilômetros aí no entorno, Barracão, que é uma cidade que tem sempre muita demanda, né? São cidades que precisam, às vezes, de um mediador, alguém que tenha contatos e que possa colocar as pessoas nesta rede para melhorar o seu desenvolvimento. Bom, candidato a presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Do Senado Federal aqui no Rio Grande. Olívio Dutra. Grande Olívio, galho missioneiro. Olha, eu torço muito. Se há uma torcida nessa eleição, a torcida é por Olívio Dutra. E governador? Edgar Preto. A senhora faz dobradinha com quem? Para deputado estadual? Isso. Nós estamos aí com dobradinha com a... São mais de... Agora eu vou tentar me lembrar de todos, mas Pepe Vargas, Ana Afonso, Helenir Schirer, o Gerry Savariz de Constantina, o Leonel Hadi de Porto Alegre,
o Pepe eu já falei, né? Eu acho. Sim, A Rita Della Justina de Sapiranga, a Estela Farias, né, de Alvorada. Então, são vários, assim, são vários. O Alberto Reck de Santa Cruz também, terra do meu pai. Então, assim, veja que privilegiei alguns também que têm essa relação mais próxima comigo. certo, mas é por aí, eu acho que a confiança também diz bastante nessa hora da política, né? Bom, é uma Só para mulher. dizer, só para dizer, eu estive conversando com a Eva aí em Passo Fundo também, com a qual eu tenho uma ótima relação, mas eu só não faço dobrada porque também há outros candidatos na região. Sim, a Eva é vereadora em Passo Fundo, né? Isto mesmo, Isso. isto mesmo. Ah, uma mulher na política. Tu já tens uma carreira como candidata, como prefeita, vice-prefeita. O que é difícil ser? Qual é a dificuldade de ser mulher e de ser candidata numa eleição que é tão machista? Ah, olha, Marcelo, eu vou te dizer assim, ó, não é fácil. Sabe que uma das coisas que a gente ouve muito em qualquer cargo de chefia ou de posição, né? É uma coisa do tipo assim, ela é muito inteligente, realmente ela é muito articulada, ela fala muito bem, mas, sempre tem um mas. Ou é o partido, né? Ou, pois é, mas ela é mulher, né? Nesse meio machista precisa ser homem, como se mulher não conseguisse resolver situações. Então, eu acho que quando eu era professora, eu conto essa história, eu era professora, eu nunca sentia a questão de gênero, eu não tinha esse impacto. Quando eu assumi a reitoria do Instituto Federal, eu percebi que assim a gente tem que se superar 3 vezes todos os dias, porque assim a gente compete não só com um homem, não é essa a questão, porque se fosse isso era tranquilo. Não, a gente compete com o que está na cabeça das pessoas, que faz com que olhe para a gente achando que a gente é diferente. E a gente ou é frágil, que não consegue resolver o problema, ou é dura demais porque a gente, né, assume uma postura mais dura, ou porque a gente é, sei lá, desequilibrada, porque chora. Então, assim, tem muito isso, eu sou muito chorona, né? Qualquer coisa, aí não pode chorar, tem que mostrar que tu não pode chorar, que não, sabe? Então, é uma coisa, assim, muito complicada mesmo. Não é fácil ser mulher em espaços, em qualquer espaço de poder. Bom, vou te deixar um minuto. Tu vê que 15 minutos passa ligeiro, ainda mais como a Nossa. conversa é boa. Vou te deixar um minuto, então, para te dar uma consideração aí, pedir teu voto. Então, eu queria dizer que assim, eu tenho um trabalho, uma trajetória na educação muito grande. Estou muito determinada a chegar em Brasília. Acho que é uma coisa muito possível, até pela quantidade de votos que precisa fazer dentro do meu partido, né? Então, a quociente eleitoral. E queria convidar todo mundo a me seguir nessa trajetória, nos seguir nas redes sociais, né? O Cláudia Schedeck no Instagram, o Cláudia Schedeck no Facebook, é muito importante nesse momento. E dizer que eu conto com o apoio de todo mundo para chegar lá. Cláudia Schedeck, 1399. Muito obrigado, Cláudia. Boa sorte nessa empreitada Obrigada. e que a gente possa fazer uma grande diferença nas eleições desse ano. É verdade. Um beijo.